Seja bem-vindo à nossa jornada de descoberta de fatos incríveis. Aqui você encontrará histórias fascinantes e fatos surpreendentes que vão deixar você boquiaberto. Lúcifer, Satã, Diabo, ou Satanás, esses são os nomes usados para descrever a mesma entidade, aquele que supostamente governa o inferno, conhecido por muitos como aquele que é o oposto de Deus, aquele que tenta destruir a humanidade. Essa é a história que todo mundo conhece, mas hoje iremos contar para vocês algumas curiosidades e histórias de Lúcifer que não foram contadas. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu joinha aqui embaixo, e sem mais enrolações, vamos para o vídeo. O Diabo ou Lúcifer, com certeza é um dos personagens mais icônicos de todas as culturas ou crenças religiosas, pois praticamente todo mundo já ouviu falar nele, sempre sendo considerado como a representação do mal, um anjo que foi expulso do céu pela sua rebeldia, e que depois disso habita as profundezas da terra, conhecido como Inferno, onde ele construiu o seu império. Vamos começar então pelo seu nome. E a respeito do seu nome, a dúvida que muitos têm: se Lúcifer é o nome do diabo? A palavra diabo vem do grego diablos, que significa acusador, caluniador, ou aquele que engana. Porém, na língua portuguesa essa palavra entrou no dicionário através do latim, onde diabo significava espírito da mentira, ou também entidade maligna. Já a palavra Lúcifer significa quase o oposto disso, também de origem do latim. A palavra significa aquele que brilha, ou o portador da luz, sendo uma tradução da palavra hebraica, que significa brilhante e esplendoso, e aí antigamente usavam esse nome Lúcifer para se referir ao planeta Vênus, que era o astro mais brilhante visível aqui da Terra, depois do Sol e da Lua, sem contar também que o brilho de Vênus é mais percebido durante a manhã, que ficou conhecido e traduzido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Esse era o significado da palavra Lúcifer, mas com o passar do tempo o nome Lúcifer passou a ser associado ao diabo. Isso por vários motivos. Bom, como já falamos, a palavra Lúcifer vem do latim, e significa basicamente o portador da luz. Porém, nessas primeiras versões não foi encontrada a palavra Lúcifer. Isso só aconteceu mesmo quando os textos bíblicos foram traduzidos para o latim, e aí a palavra Lúcifer começou a aparecer para traduzir os termos originais, como por exemplo o termo relé. Mas mesmo nessas novas versões Lúcifer não aparecia como um nome próprio, como se ele fosse alguém, como se o texto quisesse se referir a alguém, como se Lúcifer fosse um adjetivo, e foi a partir do século III depois de Cristo que se tornou comum associar o nome Satanás ao Lúcifer por causa de algumas interpretações do Antigo Testamento, como por exemplo na passagem de Isaías 14 versículo 12, que no original hebraico é praticamente uma profecia contra a estrela da manhã. Só que como esses textos são os textos originais, em momento algum é usado o termo Lúcifer. Isso só apareceu depois que foi traduzido para o latim, porque em vez de traduzirem usando o termo estrela da manhã, usar a palavra Lúcifer como se fosse um nome nessa passagem. Galera diz que Deus enviou uma mensagem de condenação à Babilônia, porque eles tinham oprimido o povo de Israel. E aí, para descrever esse momento nos textos originais, o profeta Isaías usou o termo hebraico relé para falar sobre alguém que se tornou muito arrogante, soberbo e achava que podia ser maior que Deus. E continua dizendo que seu fim seria a humilhação e destruição total. Claro que existem várias interpretações sobre os textos bíblicos, mas a respeito dessa passagem, para alguns é que ela fala exclusivamente sobre a queda da Babilônia e sobre o seu rei arrogante. Isso porque no auge da sua glória esse rei se considerava um deus e achava que tinha todo o poder do mundo. Só que, como eu acabei de falar, existem várias interpretações. E para alguns existe uma outra interpretação a respeito dessas palavras, dizendo que essa história na verdade não é sobre a Babilônia ou sobre o rei de lá, e sim uma metáfora sobre a queda do diabo, e por ter usado a palavra Lúcifer, a partir disso ele ficou conhecido como diabo. E é por isso então que para muitos Lúcifer, aquele anjo que se rebelou e caiu do céu, não é o próprio diabo, o adversário de Deus, o coisa ruim. Tanto é que a própria Bíblia se refere ao diabo por outros nomes, sendo o principal deles Satanás, que significa adversário. E a ponto de curiosidade, você sabia que o Satanás possui outros nomes? Por exemplo, ele é chamado de dragão, maligno, pai da mentira, tentador, e vários outros. Mas qual seria então a verdadeira aparência de Lúcifer? Nos primeiros séculos do Cristo, eles não tinham necessidade de representar o mal. Foi somente anos depois que o diabo começou a ser representado em algumas artes. Nas primeiras artes e representações que surgiram do diabo, ele era uma mistura de deuses pagãos, às vezes com pelo no rosto, e outras vezes com patas de cabra.
E foi só na Idade Média que surgiu a forma mais conhecida de Satanás, aquela criatura do mal vermelha como se tivesse acabado de sair do fogo do inferno, com chifres, asas, rabo pontudo, como por exemplo em Apocalipse 12, versículo 9, que descreve ele como um grande dragão. Ele é assustador, tem muito poder e causa muitos estragos. Essa então seria a aparência do diabo. De acordo com os textos, Lúcifer era um querubim criado por Deus, forte, formoso, belo, poderoso e sábio, com uma grande influência entre os anjos, conhecido por sua luz. Ele impressionava pela sua beleza e também era o maior dos anjos na hierarquia, e é por isso então que, segundo os raciocínios, não faz muito sentido imaginar Lúcifer com a mesma aparência do diabo, a não ser que depois ele então tenha virado o diabo, né? Aí já entra naquele assunto das interpretações, aí ficou feio, esquisito, torto, dragão. Lembrando, galera, que não estamos aqui de modo algum para dizer o que é certo ou errado. Estamos aqui trazendo apenas algumas informações e curiosidades que talvez você não sabia, mas no que você acredita, no que você crê, isso daí, galera, fica tranquilo porque é pessoal. Não estamos aqui para mudar isso, muito pelo contrário, sua religião. No que você crê ou no que você acredita, isso é só seu. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o joinha, beleza? Você assistiu até aqui e não deixou o joinha ainda? Clica aí no polegarzinho, se inscreva no canal se não é inscrito, e assista outro vídeo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização.